Se você realmente deseja se comunicar em inglês, conversar em inglês, se você realmente quer falar em inglês, você vai precisar de 3 coisas. Sem essas 3 coisas, como disciplina, é impossível, não vai dar certo, você não vai conseguir se comunicar em inglês. Então anota aí essas 3 coisas. Fora, ou melhor, atrelado à habilidade de ouvir, de escrever, de ler, tá? Você vai precisar dessas 3 coisas que é indispensável. Primeiro, pronúncia. A pronúncia correta. Tudo que está atrelado à pronúncia é importante você ter conhecimento. Fonética, a transcrição, tá? Tudo que está atrelado à pronúncia, você conhecer as vogais que se usam do inglês, a diferenciação das vogais do português, do inglês, vogal neutra, letras que não se pronunciam. Quando eu digo vogal neutra, eu estou falando do schwa sound, é importante você conhecer isso. Os sons não vociferados, tá? Os sons que emitem sem o uso das cordas vocais, tá? As vogais do alfabeto, as vogais curtas, as vogais longas. Então a pronúncia é indispensável. Você precisa ser uma pessoa disciplinada sobre a pronúncia. Essa é a número 1. Número 2, vocabulário. Se você não tem um entendimento que é necessário ampliar o seu vocabulário, aprender de tudo um pouco, tudo, né? Sobre comida, sobre roupa, sobre transporte, tudo. Você precisa ter amor, né, pelo vocabulário. Você precisa a cada dia ampliar o teu vocabulário. Você precisa ter curiosidade sobre novas palavras. Se você não tem curiosidade sobre novas palavras, é impossível você se comunicar bem em língua inglesa. Na verdade, você não vai conseguir se comunicar como deveria se comunicar em inglês. Então, vamos lá. A terceira coisa, você sim vai precisar ter um conhecimento, querendo ou não, de uma estrutura gramatical. Verbos, preposições, adjetivos, como construir uma frase. A estrutura do idioma, a gramática, tá, do idioma. Claro que esse é o terceiro foco, você não precisa se preocupar tanto, tá, com a estrutura do idioma, mas é importante você aprender aos poucos como construir uma frase corretamente, saber que o adjetivo vem antes do substantivo, tá? O advérbio de tempo vai estar entre o pronome pessoal e o verbo de ação. Esses detalhezinhos são importantes, é uma coisa que você não precisa se preocupar ao extremo, mas você precisa ter essa curiosidade de aprender a construir uma frase corretamente, tá? Então, pronúncia, vocabulário, tá? Você não pode se limitar ao número de palavras. Quanto mais verbos você conhecer, quanto mais adjetivos, quanto maior for o número de palavras que você conhecer, melhor é. Compreende? E a gramática, a estrutura do idioma, como construir uma frase corretamente. Isso é importante. Mas, acima de tudo, a pronúncia. Tá bom?